Nossa aula de teísmo. O assunto está bom, porque está falando sobre Deus, né? E agora a gente entrou na questão do mistério da Trindade. Ó, a palavra mistério. O mistério da Trindade está imbricado com o mistério da criação. Imbricado significa que está um entrelaçado com o outro. Está um escondendo o outro, imbricado. É como se fosse bem costurado mesmo, que você não consegue achar o ponto. Não dá para desfazer. E é um mistério. Você fala, como disse Agostinho, você fala para não ficar calado. Seria bom se não precisasse falar. Mas já que a gente tem essa curiosidade de falar, vamos falar. Só que a gente sabe que está tropeçando que nem criança que começa a andar. É o mistério da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, o triângulo, Deus no topo da pirâmide, o Filho subordinado, são palavras, só que a gente vai tomando cuidado, né, de ser didático, porque vai muito mais além disso. E ele está assim, imbricado com o mistério da criação, pois todas as coisas foram criadas em Cristo, diz o Novo Testamento. Por isso eu disse aos irmãos e às irmãs que a gente começa a fazer teologia pelo Novo Testamento, porque é o Novo que fala que todas as coisas foram criadas em Cristo, por Cristo e para Cristo. É o Novo Testamento que diz isso. Você vai lá no Antigo Testamento, está escrito assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não fala de Jesus Cristo, não fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Falta a revelação do Novo Testamento. Precisamos do Novo Testamento, somos carentes. E no Novo Testamento nós temos um homem que foi levantado por Deus, que foi o apóstolo Paulo. E Paulo falou: nele foram criadas todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Como que eu vou entender isso? Mistério. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Pronto, a Bíblia ela é tão extraordinária que ela fala: cadê o sábio desse mundo? Cadê o camarada inteligente para explicar isso aqui? Sem ele, nada do que foi feito, mas não foi feito. Por quê? Ou foi feito por ele, com as mãos dele, com a participação dele, com a presença dele, com a vontade dele, ou é um fantasma, é uma ilusão, é um nada, não foi feito. Eu estou vendo essa árvore aqui, mas diante de Deus a árvore não existe. Estou falando uma figura de linguagem. Por quê? Porque é uma árvore de plástico que foi feita por mim, foi feita por Deus. Sem Cristo, nada do que a gente considera que foi feito se fez. Aí você vai para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, será que tem alguma coisa lá que não foi feita por Cristo? É uma pergunta que a gente faz, tá? Ele, Jesus, é a origem. Aí, linguagem do Novo Testamento, Alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego. Alfa, o princípio, o início de tudo, inclusive da eternidade. A eternidade não é anterior a Deus, por isso ele é chamado o Pai da eternidade. Olha lá. A criação tem um autor, um sustentador, um juiz e um redentor. Autor é aquele que criou. Se ele criou, ele segura no colo, porque ele é o Pai. Sustentador, ele é o sustentador, mas ele também é o juiz. Ele vai testar para ver se está funcionando para aquilo que foi criado. Ou um redentor, é o mesmo. O que é o redentor? É aquele que dá jeito naquilo que está errado. Esse é o redentor, trocando numa linguagem nossa. Precisa de redenção a criação? Precisa, porque Deus já criou ela. Deus criou a redenção, fez a criação. Só que a criação não é perfeita. Perfeito é Deus. A criação não é perfeita. Por que a criação não é perfeita? Porque Deus não quis criar ela perfeita. Deus não quis. E Deus não quis criar ela perfeita. Por quê? Porque perfeito é só Deus. Para que ele pudesse fazer uma criação perfeita, ele teria que criar outro Deus. O mundo teria que ser divino. Por isso, só Deus é perfeito. Aí respondeu, pastor, aquela pergunta do filho. Isso, está uma coisa ligada com a outra. Bacana aí. Vendo? A matéria-prima da criação é a palavra de Deus. Isso aqui é ortodoxia, tá bem? Está escrito assim, que ele criou o mundo pela palavra. Isso tem que corrigir o quê?
Não podemos dizer que o mundo foi criado do nada, como afirmam os nihilistas, tá? Nihilistas são pessoas que dizem assim: Deus criou o mundo ex nihilo, do nada. Isso é uma expressão errada, tá bem? Foi utilizado pela Igreja Católica lá, pelos latinos, porque eles não sabiam explicar. Deus não criou o mundo do nada, Deus criou o mundo da palavra. Bem, ó, as Escrituras dizem linearmente que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Hebreus 11:3. Se foi criado da palavra, no mesmo livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Portanto, o mundo ele foi criado vivo. O mundo é orgânico. O mundo ele responde. E ele responde a quem? A Deus. É só você ver Jesus ele chegar para uma figueira e ele fala com a figueira, como se ela tivesse alma. E o que ele diz à figueira? Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais. Ele fala com a figueira, porque ela tem vida. E fala com o mar e com o vento, porque eles têm vida. Não é a vida que você e eu temos. Nós temos uma vida ontológica, racional, inteligente, mas é uma vida. Tem vida. O mundo tem vida e o mundo responde. Falou o Senhor à baleia, e a baleia, ao grande peixe, não é a baleia não, ao grande peixe. O grande peixe, porque tem vida. Porque a palavra de Deus, que é o material que Deus usou, é uma palavra viva. Viva. A natureza responde. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala que a criação geme com dores de parto. A criação, porque a criação é viva. O princípio de vida está na criação. Quando você vai estudar antropologia, que é a última matéria que a gente vai estudar, a antropologia fala que o homem ele é composto de todos os elementos da natureza: carbono, enxofre, dióxido, sódio, tudo está na natureza, tudo. Só que nós recebemos o sopro. Por isso que a natureza ela é viva. A palavra não é material, mas originou a matéria. Deus, através da palavra, criou os elementos químicos, que tem naquela tabela periódica lá, que está sendo superada agora, mas foi uma engenhosidade muito grande fazer uma tabela periódica. Tem alguém aqui que é dessa área, química? Tem? Então, parabéns, porque aquele negócio lá é divino, muito difícil de lá. Deus criou a matéria e todas as coisas. Ele criou algumas coisas que são visíveis, dá para ver, e outras que são invisíveis, não dá para ver, mas é material. É invisível, mas é material. Vocês vão aprender em geologia. São constituídas de matéria, exceto o espírito humano, que foi soprado por Deus. Só o espírito humano não é material, é imaterial, porque, de acordo com as Escrituras, foi o único que foi soprado por Deus. Soprou Deus nas narinas do homem e ele foi feito alma vivente. Quer dizer, Deus não disse haja alma no homem. Ele não falou isso. Ele soprou. Para os animais, levante-se os animais. Para as plantas, levante-se as plantas. Para os pássaros, levante-se os pássaros. Para o homem, fez com a mão do pó da terra e assoprou. Esse a gente pode dizer que é imaterial, o espírito humano. Mas o corpo é imaterial? Não, o corpo já é material. O corpo é feito de elementos químicos, orgânicos e biológicos. Agora nós vamos para o próximo tópico, que é a natureza da criação.